Oi, pessoal, tudo bem? Quem está chegando agora, bem-vindo. A gente vai falar sobre o nosso lugar na constelação familiar. Estou esperando o pessoal chegar para dar as boas-vindas. Selma chegou, Kel chegou, a Eliana chegou também. A gente vai conversar junto. Vou esperar a Eliana me chamar aqui para a gente poder começar. Jucimari, Cleusa, boa noite. Me fala se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Deixa eu aceitar. A Eliana tá entrando e a gente vai seguir, então a gente vai conversar sobre constelação familiar. Oi, Ju. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Então tá bom. A gente está recebendo as pessoas, estou perguntando se dá para ouvir. Agora, avisa se vocês conseguem ouvir a Eliana também, gente, só para a gente poder seguir aqui. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos todos que estão chegando: Josiana, Lu, Maria Alice, Yara, Paulo Casagrande. Acho que vocês estão conseguindo ouvir, né? A Yara mandou um joinha aí, Josiana também. Eli, obrigada por ter aceitado o convite, o desafio. Eu falo aqui, né, porque eu convidei os alunos para participar e alguns alunos falaram, eu quero, outros falaram, eu quero. E chega na hora, não quero mais. Verdade. E é legal, é gostoso a gente poder bater um papo, a gente poder conversar e ter outras. Não vou nem dizer outras visões, né? Mas ouvir outras pessoas falando também sobre constelação e a gente poder explorar temas também sugeridos, né? Temas que a gente sempre vai, como eu posso dizer, trazendo mais, né? Mais conhecimento, explorando mais conhecimento também. Então, a Eliana é minha aluna, queria que você se apresentasse, ele falasse um pouquinho sobre você, falasse sobre sua trajetória com a constelação familiar e, enfim, a gente começa a partir daí. Perfeito. Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? E para mim é uma honra, né, Ju, estar sendo aqui convidada por você para estar participando, e assim, e podendo fazer essa troca que você está propondo, que todos nós, na verdade, propomos. Eu acho que isso enriquece muito as pessoas que se propõem a estabelecer, que se propõem a falar e saber compartilhar um pouco das experiências, porque no fim das contas é isso que nos, de certa forma, também nos constitui. Então, eu sou Eliana Maziero, sou psicóloga, @psicóloga Eliana Maziero, é onde eu estou no mundo virtual, né, no Instagram. Falo de Florianópolis. Estou aqui já há uns 14 anos, vim para cá por desafios de proposta de trabalho. E eu conheci as constelações mais ou menos em 2015, 2016, em Brasília, com uma amiga minha, onde a gente foi fazer uma constelação. Ela conhecia e me convidou. E eu achei um trabalho, no mínimo, instigante e desafiador, assim, porque a primeira impressão é que você não compreende, assim, o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, é extremamente mobilizador. Então, aquilo ainda ficou, a constelação que eu fiz ficou ecoando em mim, reverberando em mim por muito tempo. Depois disso, um ano depois, mais ou menos, eu tive um outro contato, fiz uma outra constelação, também em Brasília. E por volta de 2018, passei a me interessar mais sobre o assunto. E em 2019, finzinho de 2019, fiz uma transição de carreira, bem importante, né, na minha vida, assim, onde eu vinha... originalmente, a minha formação é em psicologia, né? Eu, de alguma maneira, sempre tive esse contato, mas segui para uma área de gestão, como gestora, né, na área financeira, Uhum. e ligado mais aos aspectos comerciais. E no finzinho do ano passado, eu já, com aquela vontade que, né, nos chama, digamos assim, resolvi fazer essa transição de carreira e assumir esse papel, assim, esse meu lado terapeuta. E aí veio, então, com um projeto aí de 3 frentes, né? Uma na própria atuação como mentoria, na gestão de carreira e orientação profissional.
na psicologia clínica, e aí com a base toda da psicologia, mais algumas, né, pós-graduação, especialmente a neuropsicologia, e as constelações familiares. Então foi onde eu realmente me envolvi ainda mais, participando de cursos aqui já em 2019, aqui mesmo em Florianópolis, no Instituto IP Roxo, que foi bem bacana. Depois Legal. participei de alguns seminários com a Sophie Hellinger no Rio, em São Paulo, no final do ano passado, início desse ano. E aí eu quis, assim, não, eu quero me entender mais, quero saber como funciona, e aí você apareceu nessas buscas que eu estava fazendo. Você sabe que teve uma E, pessoa que me perguntou nessa caixinha de perguntas que eu deixo, né? A pessoa perguntou: Ah, eu quero saber mais por onde começo. Eu quero ser constelador, eu quero trabalhar por onde eu começo, né? Eu respondi isso, falei: Você tem que começar olhando para dentro, né? No fundo, de fato, o que a gente precisa é o que você acabou de dizer. Eu quero me entender mais, eu quero saber mais sobre mim, né? E aí, quando a gente dá esse passo para dentro, a gente pode então olhar para fora, né? A gente pode seguir. e aí você apareceu, assim, e de todas as, né, das buscas que eu fiz, assim, eu considerei, assim, muito didático, de maneira que eu pude, eu pensei assim, né, antes da gente começar as aulas, enfim, poxa, acho que aqui eu vou conseguir conciliar essa parte prática que eu fui vivenciando com um entendimento. E na proposta que você trouxe, e foi perfeita, assim, está sendo muito valiosa, estou aprendendo muito, Que e bom. enfim, bem bacana. Que bom, que bom. Que bom que você também se aceitou esse chamado, né? Porque às vezes a gente tem essa vontade, a gente tem esse desejo e a gente não sabe direito para onde ir, né? Bom, quero falar boas-vindas para todo mundo que chegou. A gente está conversando um pouquinho, abrindo um pouquinho a nossa conversa aqui, para falar sobre constelação familiar e falar sobre um tema que a gente conversou um pouquinho, né, Eli, antes, sobre o nosso lugar, né? Uhum. É algo que eu acho que eu até fiz alguns vídeos no YouTube depois da pandemia falando sobre isso, porque ficou tão evidenciado nesse momento que as pessoas estão mais em casa e assumindo os papéis, diferentes papéis, papéis dentro de casa mesmo, né, com marido e esposa dentro de casa, ou os filhos junto com os pais, e aí cada vez fica mais claro, fica mais evidente se eu não estou no meu lugar. Se eu estou fazendo o papel de filho no relacionamento, ou se eu estou fazendo o papel de pai ou de mãe no relacionamento, se estou segurando tudo sozinha. Então a gente começa a ter mais consciência sobre o nosso lugar de fato. E mais do que a gente começar a se posicionar e entender, é também a gente perceber como são nossas escolhas, né, por trás disso. Hoje eu estava constelando uma pessoa, a gente fez um atendimento hoje de manhã, e ela me contando um pouco da situação dela, situação com a mãe e tudo. E eu perguntei para ela, né? Eu falei, mas você tem consciência que essa é uma escolha sua? Porque a sua mãe pode demandar A, sua mãe pode demandar B, sua mãe pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas você escolhe se você quer ficar nisso, se você quer seguir a sua vida, é uma escolha sua. E acho que isso é talvez o mais importante da gente começar a perceber, ter realmente consciência de onde a gente está, né, nessas escolhas. Se a gente continua fazendo escolhas infantis, se a gente busca fazer escolhas mais maduras, onde a gente de fato está, né? Eli, deixo com você também para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do lugar, né? E a gente começar a conversar sobre isso. Sim, perfeito, Ju. Esse foi um tema que me instigou bastante, assim, não só agora, já me acompanha também, porque a gente ouve muito, assim, qual é o meu lugar no mundo, onde eu consigo me realizar, isso vem bastante, assim. E aí a gente percebe, com a luz, né, das constelações familiares, a gente percebe que isso, na verdade, vem de muito antes, que tem todo esse aporte, esse pano de fundo familiar mesmo. É onde você ocupa, primeiramente, o seu lugar nesta relação familiar, que é o primeiro sistema que te socializa,
onde a gente aprende a lidar com as pessoas, com as relações, e é onde a gente aprende depois, posteriormente, mais tarde, a lidar com o mundo. Então, se lá a gente aprendeu, ou quis, por várias razões que a gente sabe, né, ou inocentemente, quis ocupar um lugar que não era o nosso para tentar salvar uma situação a qual nós nem fomos chamados, e a gente já começa a viver o que a gente chama de emaranhamentos, né? Um exemplo, né, para ficar mais claro. Então, se desde, né, numa situação de criança que você falou aqui, tem a vontade, a situação de salvar, né, a mãe ou o pai por conflitos que eles estão vivendo, aqui a gente já percebe que não, aquela criança não está no lugar dela. Inocentemente, ela está tentando amenizar um problema, né, porque percebe daquela maneira, mas indevidamente. E claro que não cabe a ela até ver isso, e sim aos pais, a poder dizer: deixa que isso é algo entre nós, eu sou pai e sua mãe. Nós resolvemos isso da onde estamos, né? Mas quando isso não acontece, aí vem todos os emaranhamentos e que a gente acaba levando adiante na vida, né? E levando um peso, portanto, que não nos cabe. Também tem isso, né, quando você disse, né, cabe aos pais, mas às vezes, e o que a constelação ensina a gente também, é enxergar os pais como pessoas comuns, que também têm as suas questões, também têm os seus emaranhados, e que também, às vezes, em suas infâncias, tiveram Sim, escolhas parecidas e fizeram coisas também, ou tomaram decisões parecidas com essas, né? E aí que a sim, gente começa a repetir, esses padrões de comportamento. verdade. Pode falar, desculpa. Eu ia comentar que essa é uma questão difícil mesmo, porque a gente é atraído, como se a gente fosse atraído, e a gente sabe que existem, de fato, né, parece mágico, mas não é. Na verdade, existe toda uma explicação para isso, e tanto que as constelações familiares, assim, na tradução foi para o português foi trazida, mas significam a imagem, né, o lugar, a posição das pessoas dentro da família. E numa proposta de constelação, quando há esse recurso, as pessoas buscam esse recurso, é uma forma de poder olhar que lugar elas estão ocupando nessa composição. E ali, Sim. a partir dessa percepção, poder ver e fazer algumas modificações, porque fato que, conscientemente, a princípio, ninguém vai ocupar algo um lugar que vá fazer sofrer ou que vá fazer com que se carregue um peso maior do que se pode. Então aí vem as propostas, né, desse recurso que realmente é diferente, é de certa forma novo e que faz muita diferença. De qualquer maneira, é necessário querer ver também. É, o que a Eli está dizendo, assim, para a gente, eu acho que eu já comento, bom, eu vou sempre repetindo, às vezes, alguns temas que eu já falei, né, porque eu sei que sempre tem gente nova chegando. A gente, o nome constelação familiar, ele vem de uma tradução, né? O nome da terapia de constelação, digamos assim, o Bert me falava que era uma terapia, mas em alemão chama Aufstellung. E esse nome foi traduzido, né? O Aufstellung foi traduzido para o inglês como Constellate. E do inglês, Constellate, foi traduzido para o português como constelação. Se a gente for traduzir direto do alemão para o português, ele quer dizer representação, colocação, né? E por isso que a técnica da constelação familiar é uma técnica de representar, de olhar o problema de fora, olhar a questão de fora. Eu não gosto de falar olhar o problema, porque não é sempre o problema, é uma questão, né? É uma questão que eu tenho, que eu não consigo resolver, que eu não consigo olhar direito para aquilo. Então, quando eu olho de fora, e isso a gente aprende nas empresas, quando trabalha em empresa, né? A gente aprende nos relacionamentos, a gente fala, deixa eu sair um pouco desse turbilhão aqui, eu estou no meio do furacão, não estou conseguindo enxergar nada, né? Então deixa eu sair. Quando eu olho de fora, e aí tem aquilo pensar fora da caixa, né? Que a empresa fala isso. Pensa fora da caixa. Você sai da caixa. O problema está ali naquela caixa. Você sai, você pensa fora. Deixa eu olhar e olhar de fora. Quando a gente usa essa técnica de representação, a gente pode então
ter uma nova visão sobre o que está acontecendo. E essa nova visão nos traz muita informação, né? Ela nos traz realmente o próprio posicionamento, quando a gente fala dos bonecos, o próprio posicionamento, você já percebe se você está no meio, você coloca o pai e a mãe e você está ali no meio. Você fala, por que eu estou aqui no meio dessa relação? O que eu estou buscando aqui? Eu estou querendo resolver isso para os meus pais? Então, tudo tem essa questão da gente entender o lugar, de fato, que a gente ocupa, né? Quando a gente vai, então, posicionando os bonecos ou os representantes, ou seja, fazendo a constelação, a gente vai sempre seguindo, olhando, simplesmente olhando, né? Quando a gente se deixa guiar por esse posicionamento, e aí as pessoas também me perguntam, mas como que eu sei onde coloco os bonecos? Como que eu sei se ele está olhando para cá ou está olhando para lá? A gente tem que sair Do da mental. questão, a gente tem que sair do mental, sair da questão, olha de fora, coloca, vai lá colocando, eu peguei um boneco e coloquei, peguei outro boneco e coloquei. Acho que foi ontem, anteontem, eu estava conduzindo uma constelação e aí eu fui pegar um outro representante que estava atrás e sem querer eu esbarrei no da frente. Aí quando eu esbarrei, ele não caiu, mas ele girou. E aí é esse bonequinho assim de madeira, tá aqui do lado, né? Então, eu não sei se dá para ver por causa da Dá luz, mas para ele ver. tem dois. Dá para ver os olhinhos aqui. Tem dois olhinhos, tem indicação de olhinho aqui. Eu acho que ele tá muito. Ele fica fora de foco, assim, não sei se vai dar para vocês enxergarem, que ele tem dois pontinhos aqui de olhinhos. E aí, na hora que eu fui pegar o de trás, a manga do meu casaco esbarrou e ele girou, assim. E aí o olhinho que estava para cá foi para lá. E aí foi tão interessante, porque era um movimento, a pessoa não queria olhar para cá. Na hora que eu coloquei, o boneco virou sem querer, assim. E aí a gente falou sobre isso, né? Poxa, você não quer olhar para a questão? Aí ele falou assim, nossa, acho que é. E aí, enfim, a gente vai se abrindo para um olhar de fora, sem tentar ficar só no mental, sem tentar ficar só no racional. A gente vai se abrindo para novas possibilidades. Acho que é isso, assim, a gente pode usar essa palavra de possibilidades. Será que é isso? Né? Vou com curiosidade entender o que é essa nova posição. O que eu estou representando aqui, o que esses bonecos estão representando aqui. E quando a gente se abre para essas possibilidades, também outros pilares da constelação, né? Sem julgamento, sem intenção. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não olho já falando, não, eu quero olhar para o problema, eu estou aqui para olhar para o problema, eu já estou julgando que eu tenho, né, essa faculdade de, olha, puxa, vou olhar. Às vezes eu estou dentro de mim, dói tanto olhar para aquilo que eu me recuso a olhar internamente, eu nem vejo que eu faço isso. Eu coloco vários filtros aqui, né, me tampo, coloco várias vendas assim para não enxergar, mas eu realmente estou lá, assim, me recusando a ver. E aí quando o boneco mostra isso, olha, você não quer olhar? Você fala, nossa, será que eu não quero olhar? E aí você vai se abrindo para uma diferente visão. Isso também, voltando a falar sobre o lugar, na hora que você vai colocando os bonecos, ixi, acho que o vídeo da Eli travou. Vamos ver se ela consegue voltar. Vocês continuam me ouvindo, gente? Oi, Eli, acho que agora voltou. Deu uma travadinha. Cai. Deu uma Avisa, travadinha. avisa, avisa pra gente, por favor, se vocês continuam ouvindo, se eu posso ir seguir. Dá um joinha aí se tá funcionando bem, por favor. O que eu estava dizendo é que junto com isso, que eu acabei de falar, né, do olhar, às vezes virar o bonequinho para lá, virar para cá, tal, a própria posição, né? Também recentemente eu fiz essa constelação. Aí, na hora que coloca os bonecos, você vê que a pessoa está no meio. Você fala, o que você está fazendo aqui no meio? E é uma simples pergunta, assim, o que você está fazendo aqui? A pessoa fala, nossa, é verdade, né? O que eu estou fazendo aí? E aí, de novo, como que eu faço para sair daí? Porque uma questão é também, ao conduzir uma sessão, a gente vai colocando, vai trazendo a consciência, vai posicionando, vai olhando e vai falando, tá, como que eu posso mudar? Né? E aí, de novo, é mais uma pergunta sem resposta. Não sei como eu posso mudar. Posso começar a entender o que veio antes para eu ficar nesse lugar, né?
Eli, eu tô roubando aqui, falando Sim, não, tudo. tranquilo, vamos junto. Olha só, você me fez pensar num aspecto também que a gente acabou, por uma série de questões no aspecto mais social, aprendendo que a gente tem 5 sentidos ou mais, né? Mas vamos lá, 5 conhecidos, né? Então, assim, a gente se acostumou muito a usar a questão do olhar, né? De olhar no aspecto literal. Quando a gente vai para uma constelação, quando a gente se propõe trabalhar ou ser constelado, o aparelho de sentir é outro. É outro porque o que se olha com aquilo que se sente. E o que se sente é o que mostra e o que faz com que a gente tome a consciência de algo que estava por trás desses filtros que você falou. Então, muitas vezes, ou melhor, não raro, né? É uma surpresa. As pessoas perguntarem, não, mas não é bem aí o meu lugar, mas eu não sei o que eu estou fazendo aí. É aí que eu gostaria de estar, ou aqui que eu me sinto bem. Então, a questão do sentir é o principal recurso que se tem para se chegar a um olhar, né? Aquele olhar que leva para um reconhecimento e que, por sua vez, dá a consciência. E só a partir de então a gente pode fazer algumas modificações a partir dessas perguntas que não necessariamente realmente tenham respostas, como você trouxe. Elas não têm no momento, mas elas vêm quando você se abre. Quando o campo se abre, que a gente fala, né? Elas vêm. E elas vão fazer sentido ou não. E na medida que traz leveza, que traz conforto, ela vai trazendo as respostas, e o contrário é verdadeiro. Então, eu ressalto aqui a questão do aparelho de sentir, né? A questão mesmo dos sentidos. Não é o olhar literal, mas sim o sentir que olha para o que está acontecendo, né? E quando a gente se Isso propõe a é bem refletir também, legal. e quando a É gente se isso é bem propõe a legal que você está refletir, dizendo. Pode falar, Eli, pode falar, e quando depois a eu gente se continuo. propõe a refletir, né? E isso serve para essas situações que você trouxe no início também, né? A questão do isolamento que todos tivemos que nos impor por questões maiores, que são uma proteção para a saúde. Então, foi uma imposição por algo maior, para preservar a vida, né? Então, tivemos que nos impor. Então, ali se começa a vivenciar um sentir que era diferente do que era antes. E por isso que vem as dificuldades todas, ou se estabelece, ou se mostra as coisas que não se via antes. Que você trouxe da questão do nosso lugar também. Então, ali acaba trazendo à tona qual é o lugar que a gente ocupa, né? E quanto que eu faço, eu fico nesse lugar de embate, no lugar da crítica, no lugar da queixa, ou ocupo o lugar de um protagonista? Por fim das contas, a constelação ela propõe muito isso, é poder ver a partir dessa consciência, dessa reflexão, e poder escolher lugares onde você consiga ter mais protagonismo com a sua história, com o seu comportamento, seus atos, enfim. E isso causa, então, um reequilíbrio ao sistema que você habita, seja ele na família ou qualquer outro. É, é interessante isso, né, do sentir e do olhar com sentir, né? Porque, de fato, não é apenas um olhar usando apenas o aparelho da visão, como você usou, né, esse termo. A gente está olhando, sim, a gente está vendo, sim, com os nossos olhos, nada diferente disso. Porém, quando a gente junta, né, um olhar com o que será que isso quer me dizer, sem necessariamente buscar a resposta, mas simplesmente se abrir para isso, né? O que que eu estou fazendo nesse lugar? Por que que o boneco ficou posicionado dessa forma? O que será que isso quer me dizer? E isso a gente faz também quando faz, às vezes, um exercício de autoconstelação, né? E aí eu estou num momento meditativo em que eu posso pensar sobre uma questão e de repente surge um tema lá, ou surge uma pessoa, você fala, por que essa pessoa está entrando neste tema? Né? Então é isso, é você realmente ir se perguntando. E eu gosto muito da gente entender esse posicionamento, esse lugar,
E essa pergunta, o que que eu estou fazendo aqui? Que é tão simples quanto isso, né? O que que você está fazendo aí? Tem uma amiga, inclusive eu vi que ela entrou, não sei se ela continua aqui, a Deusa, que é consteladora, a gente conversa muito, né? E aí, às vezes a gente faz movimentos uma para outra. E às vezes a gente fala isso, mas o que que você está fazendo aí no meio, né? E a pergunta é essa. E aí não é ficar só ali, mas é entender de novo, sem o julgamento, de que alguma coisa me levou a ficar ali. Eu posso ter ido porque eu quis, e aí a gente fala muito do protagonismo. Eu posso ter ido porque eu achei que, Deusa querida, tá aí, beijo, beijo, viu, Deusa? Tô morrendo de saudade de você. Tá no Rio, a gente não se encontra, a gente se encontrava de vez em quando, agora tá difícil. Então, é isso, né? Primeiro, eu fui para lá, eu com o meu protagonismo, cheguei nesse lugar, sim, escolhi estar ali, mas o que que me levou ali? E aí eu posso olhar a minha infância que me fez ir para lá, ou eu posso olhar uma outra geração no meu sistema familiar que me fez ir para lá. Eu estou sempre honrando a história de alguém, eu estou sempre olhando para algo com amor. A base da constelação familiar também é essa, é a gente entender que dentro de um sistema familiar, dentro de uma família, dentro dos meios que a gente vive no sistema, existe amor em abundância. Se a gente está num emaranhado, se a gente está com uma questão que não, sabe, que não desenrola, é porque a gente está tentando amar fora de ordem, é porque a gente está deixando de fluir o amor como ele poderia fluir. A lealdade está falando mais alto. A lealdade quer dizer, eu quero salvar meu pai, quero salvar minha mãe, quero salvar o relacionamento deles, quero salvar tudo por amor. Então, quando eu começo a olhar sem julgamento, então eu dou um passo para trás, falo, o que que eu estou fazendo ali, né? Dou esse passo para trás. Bom, eu estou querendo resolver alguma coisa, estou querendo olhar com amor para alguém, enfim. Aí eu vou olhando, né? Mas por que isso? E aí eu posso entender, às vezes, uma história de uma avó, de um avô, que não teve a chance que eu tive, e aí então eu acabo fazendo por ele. Sempre tem um amor permeando essas relações por trás, né? E quando a gente estava falando sobre a pandemia, sobre as coisas terem ficado mais evidenciadas, também essas desordens terem aparecido mais, assim, porque a gente sempre, de novo, por tentar fazer tudo dar certo, sempre com a melhor intenção, querer resolver os relacionamentos e tal, às vezes a gente vai carregando mais o que deve, querendo fazer mais pelo outro, desequilibra a troca, inverte a hierarquia, enfim, a gente vai fazer tudo errado, errado entre aspas, né? Tá tudo certo como um aprendizado, mas a gente vai buscando talvez encontrar esse lugar acho que esse movimento do lugar e essa reflexão que a gente está trazendo eu não vou dizer que é a mais importante, porque quem sou eu para falar isso, mas talvez seja uma das mais importantes, porque vira e mexe, a gente sai do nosso lugar. A gente encontra o nosso centro, a gente sabe qual é o nosso lugar, a gente sabe que está tudo fluindo ali, mas vira e mexe, a gente já entra no lugar de outro, a gente já tenta resolver por outro. Porque a gente está dentro de um sistema familiar que é todo permeado por isso mesmo, né? Por essas trocas, né? A questão dos lugares me faz pensar, me faz lembrar da época que eu fiz a residência na faculdade na área de sistêmica familiar, que já era lá um passinho com um trabalho nas áreas de família mesmo. E ali a gente já, enfim, percebia a questão dos papéis trocados, né? Então, é bem comum e os pais, muitas vezes, terem comportamentos que não são cabíveis, né? Digamos, aí não julgando, mas que não está coerente com o lugar que deveria ser, né? O lugar da mãe, o lugar do pai, no sentido de responsabilidade ou de cuidados com os filhos, e os filhos, por sua vez, poderem ocupar seus lugares de criança, né? E aí vem, né, toda uma confusão. Quando a gente começa a trazer essa percepção, e aí às vezes é só uma reflexão mesmo, de, poxa, será que eu estou fazendo o meu papel, e o meu papel, e o meu lugar, ele é um lugar que me traz força, e a gente até
até estava comentando ontem sobre isso. Por quê? Porque dali eu consigo fazer o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance. E ao mesmo tempo eu permito que o outro, não só permito no sentido de permitir, mas principalmente valido o outro com a capacidade que ele tem para resolver também as suas coisas. Porque na medida que eu sou salvador, né, que a gente ocupa o lugar de salvar todo mundo, você, de certa forma, a gente está dizendo que os outros também não têm essa condição. E todos têm essa condição. Basta essa proposta de poder se ver, de fazer o movimento que você falou, né? O movimento, seja nas constelações ou nas reflexões, de poder olhar de fora também, né? E o que você me falou me faz pensar duas coisas, assim, né? A primeira é quando a gente coloca uma constelação e a gente consegue, então, evoluir e trazer e deixar cada um realmente no seu lugar, no seu papel. Como a gente percebe, por exemplo, quando os filhos estão tentando resolver as coisas pelos pais, né? Como a gente percebe como é pesado para os filhos, porque eles não têm força, porque realmente é uma questão dos pais, é maior do que eles, né? Pela hierarquia, a gente sabe que é maior do que eles. É pesado para os filhos. E como é pesado também para os pais, por verem os filhos tentando resolver algo e tentando fazer algo por eles, que não, eles sabem que não vão conseguir, que não é por aí. Quando a gente posiciona e a gente traz a consciência e usa as frases de cura, ou seja, a gente consegue modificar, que também na constelação a gente faz isso, a gente identifica, a gente percebe, a gente faz as perguntas e depois a gente modifica. Quando a gente percebe e a gente consegue modificar, como libera o sistema, né? Como é fluido, é leve, como que fica bom para os filhos que não carregam mais isso e podem seguir para a própria vida, e como fica bom para os pais de verem que os filhos estão seguindo para a própria vida e não estão ali tentando dar uma de salvadores para a vida deles, né? Então, isso é importante para todos no sistema, não é só para determinado papel, para um ou para outro, é realmente importante para todos. E aí eu falei que eu tinha pensado em duas coisas, né? Essa é uma, e a segunda é que talvez ele na clínica você também sinta muito isso, né? Porque eu acredito que a constelação, ela é um extrato. A gente sempre vai lá e vai fazer uma sessão, a constelação é uma sessão única, em que eu vou olhar para aquela questão e vou conseguir desenrolar e desenvolver aquela questão, né? E ter um olhar carinhoso para mim mesmo e para o meu sistema naquela questão. Só que na clínica, na psicologia, na psicanálise, enfim, a gente vai olhando sempre todo o entorno, né? Onde eu estou e todo o entorno. E é um trabalho constante, né? E de crescimento constante. Então, eu imagino que isso seja muito presente também. Não sei se você tem algo para falar, se você tem algo para complementar, assim, da clínica, né? Que eu sei que você está atuando agora, enfim. Sim, sim, é Ah, verdade. deixa eu só, antes de você falar, deixa eu só ler o comentário da Karen, que é querida também aluna. Me sinto mais fortalecida no meu lugar, principalmente depois de cuidar minhas crianças feridas, né? Me vejo no meu lugar de adulto, tudo fica mais leve, grata à constelação, exercício eterno. Que lindo, né? Vocês fizeram exercício em dupla, não fizeram? Eu lembro que vocês Sim, postaram foto no grupo lá. a Que Karen, a legal. colega querida, a gente acabou, dado as atividades da formação, Uhum, acabamos fazendo uma amizade e trocando, que né, legal. conhecimento, dicas, experiências, para que a gente se enriqueça mesmo. É sempre muito bom. E ver, só Que acho que travou um legal. pouquinho, né? Mas, Ju, mas dá para te ouvir. Ixi, agora travou a voz também. Voltou. Voltou mais ou menos. A gente vive com essas instabilidades, né, gente? Tem que. Aí, voltou agora, Eli. Oi? Eu tô te vendo, mas eu não tô te ouvindo. Tenta ver se você consegue falar alguma coisa para ver se eu consigo te ouvir.
Tá mudo. Você tá me ouvindo? O pior ainda é que eu falo e demora um pouquinho para ela receber lá, né? Se você estiver me ouvindo, tenta sair e entrar de novo, que às vezes acontece isso da live de ficar mudo mesmo. Já aconteceu isso uma vez comigo. Porque agora eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Ah, aqui vocês estão confirmando, né? Isso, que eu também não estou ouvindo o áudio dela. Acho que vocês estão ouvindo o meu áudio. Me avisem aí, por favor. Gente, eu quero aproveitar, enquanto ele tenta arrumar lá, se vocês tiverem perguntas, se quiserem que a gente fale mais sobre um tema ou outro, coloca aqui, tá bom? Escreve aqui nos comentários que a gente lê e a gente tenta explorar por um lado ou para o outro, que fizer mais sentido para vocês. Porque isso que é o sentido da gente fazer a live, da gente trocar com vocês também, tá bom? Eli, fala alguma coisa para eu saber se seu áudio voltou. Eu não estou te ouvindo. Ah, a pessoa está dizendo que está me ouvindo. Você não. Sai e entra. Então, aí ainda tem isso, né? De eu falar e eu sei que demora um pouquinho, tanto para vocês receberem aí, que eu sei que demora um pouquinho a resposta de vocês, e demora para ela ouvir lá também. Então, como eu falei, gente, se vocês quiserem, coloquem perguntas aqui. Deixa eu aceitar de novo a Eli aqui, estou recebendo ela de novo. Ó, tá entrando de novo. Eli, vamos ver se agora vai. Eli? Eba, que bom. Também estou te ouvindo. Você estava me perguntando, eu estava começando a falar um pouquinho dessa experiência da clínica, né? Então, o que que Isso. acontece? Como você disse, na constelação, ela é muito efetiva, sem dúvida. Uma constelação, tanto que se fala, ela é muito mais rápida do que talvez muito tempo de terapia. Porém, são coisas diferentes. A constelação, a gente traz uma parte, traz um recorte, traz um tema, né? E que na clínica, muitas vezes, o que acontece na constelação, às vezes as pessoas, elas olham, elas nem sempre conseguem absorver tudo que precisam, é uma questão de tempo, tem vários fatores. Na clínica, a gente consegue trabalhar em termos de psicoterapia, talvez uma estrutura que antecede a própria constelação, que é a condição de trabalhar a possibilidade de se ter consciência, a possibilidade de começar a ver o contexto, a ver o entorno, a própria possibilidade de entender os papéis e os papéis que estamos desempenhando e que esperam de nós, as nossas expectativas e aquilo que realmente queremos na relação disso tudo, nessa troca social e familiar. Então, acaba que a gente desenvolve, vai construindo estruturas mais fortalecidas e que, por várias razões, né, da própria vida, a gente tropeça e traumatiza e tem os seus medos, enfim, suas questões. Então, na terapia, na psicoterapia, a gente vai trabalhando essas questões e que dão mais força, mais condição até para poder, numa constelação, você poder olhar para o que aparece e está pronto para modificações, está pronto para novas possibilidades, está pronto para aquilo que se mostra e se pede em termos de protagonismo, principalmente, que foi algo que nós falamos ali. É isso que eu Então, ia essa é a dizer, questão. então. Acho que foi muito legal o que você disse, porque às vezes é realmente uma preparação para a gente fazer, para a gente ter esse olhar mais profundo, né? E esse olhar mais profundo, ele pode ser feito pela constelação, com uma sessão de constelação, mas ele pode ser feito na própria psicoterapia, assim, né? Com um olhar talvez mais paulatino, mas é muito legal pensar dessa forma, como a psicoterapia, ela te abrindo, te trazendo para o seu lugar, né? Te trazendo para o seu papel e te fortalecendo para aí você ir olhando talvez questões mais profundas. Não é que a psicoterapia não vai olhar coisas mais profundas, ela vai olhar também, mas ela pode
assim, a constelação pode ser uma complementariedade deste processo, né? Eu acho isso muito legal. Eu tenho feito muitas constelações de pessoas que estão fazendo tratamento com psicoterapia, e a determinado momento faz a constelação e depois volta para a psicoterapia, né? Assim, e leva, né, o que veio da constelação para lá para trabalhar aquilo. É, e eu gostei muito das suas palavras aí quando você fala sobre o trazer a consciência e preparando a consciência, e preparando o papel e o protagonismo, né? Acho que isso é muito legal. Tem É, uma. até porque Pode falar. quando você fala dos filtros, sabe, aqueles que você falou antes, que tem muitos filtros, eles não estão Uhum, ali à toa. Eles servem, eles estão a serviço de algo. é, E às vezes tirar esses filtros de uma vez só causa um certo choque, né, dependendo das situações. sim, E eu acho que a psicoterapia, ela trabalha também com um apoio nesse sentido, de você poder estar, se estruturar para poder ver, para poder dar os próximos passos, seja por uma constelação ou até posterior a uma constelação ou concomitante, né? A psicoterapia ela tem vários recursos. E eu acho que esse é um ponto importante, sabe? É você respeitar o momento das pessoas, é você respeitar o quanto elas estão dispostas no sentido da disponibilidade para poder dar esse passo e entender que esse é um momento de cada um e cada um vai saber qual é esse passinho que tem que dar e o que é necessário nesse time. é. É muito, muito importante isso que você está falando. Ele, assim, eu sou consteladora, não sou psicóloga, né? Eu estou estudando psicanálise, que é Ah, diferente. uhum. Estou fazendo minha formação. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso que você está trazendo, né, é algo que eu sinto muito nos atendimentos, porque a gente sabe e é por isso que eu gosto tanto do Stefan Hausner, quem conhece o Stefan Hausner, né? Eu já para os meus alunos eu sempre indico lá quando tem live, quando tem vídeos, os livros dele, porque ele fala exatamente isso, do nosso papel, e eu me identifico com isso, assim, da gente ir sentindo até onde a pessoa consegue ir. Porque não adianta a gente querer trazer mais do que ela consegue absorver, falando de constelação agora, né? Não sou psicóloga. Então, eu, enquanto consteladora, eu preciso. Bert Hellinger falava assim, né? É como se eu sentasse do lado da pessoa para enxergar a vida ou as questões dela junto com ela, de Uhum. fora, mas ainda assim do lado dela, entendendo até onde ela consegue ir, o quanto ela consegue absorver. E se eu não tenho essa sensibilidade, eu posso ir além e ela não vai conseguir absorver, eu posso ir aquém e ela poderia ter ido mais, né? Então, na verdade, o campo ele vai nos guiando e nos dizendo até onde dá para ir. Mas é sempre importante, é sempre bom a gente relembrar que tem o nosso papel de leitura do campo, né? Eu não posso, eu vou lá, ler e falar, ó, é isso, só mexer os bonecos aqui e resolve. Não é assim que vai Uhum. funcionar, a pessoa não vai conseguir absorver. Então você tem que estar do lado realmente da pessoa e sentindo empaticamente com ela, estar ali junto com ela Perfeito. para entender até onde ela vai, né? Eu me vejo muito em algumas constelações que eu vejo que é até ali que dá para ir. Até teria mais passos, mas não vai reverberar, não vai entrar, não vai seguir, a gente vai até ali. E o Stefan Hausner traz isso de uma maneira muito física até, porque ele fala muito sobre a respiração, sobre você ir percebendo a respiração, o corpo da pessoa, se a pessoa se coloca para frente, para trás, se ela se fecha, enfim, né? Coisas mais óbvias, mas também coisas muito de sensibilidade mesmo, de você perceber e ir lendo muito, né? O quanto a pessoa tá conseguindo seguir. A De Flávia comentou novo, aqui, ó, gostei dessa diferenciação, sou psicóloga e consteladora, realmente uma enriquece a outra. Pois é, então, acredito que são complementares, né? Diz ele, pode falar. então, essa questão que você trouxe, né, é uma palavra mágica, e é a empatia, né? E a empatia, ela está ligada com aquele aparelho de sentir que estávamos falando antes. Que Uhum, não é um sentir só vindo do aparelho, né, ocular, né,
dos Uhum. olhos no sentido literal, mas um sentir no, né, nesse sentido amplo, que faz reverberar uma sensação, que responde no corpo, e isso nos conecta com a outra pessoa. E respeitando, que é outra palavra linda, que é o momento dela. É o momento dela. Então, sentar ao lado, nesse sentido figurado, né, nessa metáfora, é poder perceber e poder acolher e respeitar. Então, esse é um papel lindo que a gente faz, tanto eu creio como consteladora, e o papel que se ocupa quando terapeuta, de respeito, de empatia e de poder seguir conforme os passos do outro, né? E aí, coincidentemente, a gente fala aqui do nosso lugar, né? Pois Que é, é, que é um pois lugar é. de respeito, que é um lugar de entendimento, que é um lugar em que essas portinhas elas se abrem, o outro que abre. A gente vai ajudando, vai entrando, vai ajudando a abrir. Mas a chave, quem tem, é a pessoa. E se ela abrir e quiser ver, ela vê. Se não, ela fecha e continua com aqueles filtros que você falou antes. E tudo É. bem, não é o momento. E isso é algo que a gente respeita, porque é dela. É. Eu acredito que o que a gente pode, complementando isso, o que a gente pode fazer enquanto constelador é se preparar para ter tipo um molho de chaves, sabe? Então, se aquela chave não funcionou, vamos tentar falar de outro jeito, de mostrar de outra forma. Agora vamos tentar mostrar de outra forma. Porque a gente também não pode esperar que, ele não viu, então ele que não quis ver. Não, a gente também pode falar de outra maneira, a gente pode abordar de outro jeito. A gente pode, às vezes, dar um chacoalhão quando é preciso, né? Então, o constelador tem que ter repertório. Eu já tive casos em que eu tive que dar um chacoalhão, né? E realmente falar, bom, se você já sabe aí tudo, eu não preciso estar aqui, faz a constelação sozinho. Já tive que falar isso. Já tive que outras vezes contar assim, olha, neste caso parece que você está casado. Era uma mulher. Parece que você está casada com a sua mãe energeticamente. Então você está realmente servindo e fazendo tudo neste casamento com a sua mãe e você não segue para o seu casamento, para o seu lugar. Então, às vezes a gente dá muito mastigadinho, às vezes a gente não fala, porque a gente sabe que se falar a pessoa vai ficar no mental, às vezes a gente dá um chacoalhão. Então a gente tem que ter realmente o molho de chaves lá e a pessoa escolhe a chave para abrir, mas a gente tem que ajudar assim com esse repertório, né? A gente tem que estar preparado com esse repertório, né? E o caminho é o sentir, né, Ju? O caminho que nos faz escolher as chaves é o sentir. Então, conforme a gente vai sentindo, e aí que a gente vai se posicionando, se é mais de uma forma ou se de outra. É. Tem duas perguntas aqui que eu quero responder. Vamos Vai lá, lá. porque o nosso tempo tá, daqui a pouco acaba, né? A gente vai Então, vai conversando, daqui a lá. pouco acaba. Eu vi que Então, tem um pessoal aí participando. a Elaine colocou: meus filhos viraram meus pais, como recolocá-los? Você, não é eles que tem que se recolocar, é você que tem que voltar a se colocar como mãe. Como você pode se colocar como mãe? É você falar e falar, às vezes pode ser falar, verbalizar, às vezes pode ser pensar, pode ser dar provas, né? Deixar claro. O que falar é deixar claro para eles que você consegue resolver as suas questões sozinha. E assim, falar é muito fácil, né? Se eles se colocaram no papel de pais, alguma coisa aconteceu para isso. Então, pode ser que você tenha demonstrado uma fragilidade, demonstrado um vitimismo, você tenha se colocado no lugar de, eu preciso que vocês cuidem de mim. Então, quando a gente traz isso à tona, e a gente que eu digo você, olha para você e fala, puxa, é verdade, né? Eu vim fazendo isso, ou eu posso ter feito isso. Como que eu faço para eu retomar o meu lugar? E falando de lugar de novo, como que eu posso fazer para eu retomar o meu lugar e dar essa certeza para os meus filhos? Olha, eu consigo resolver os meus problemas, porque eu sou grande e vocês são pequenos. Aí eles vão voltar para o lugar deles de filhos, né? Ou seja, É quando sempre o seu protagonismo, né? e nesse caso especial, né, dela como mãe, ela que é a protagonista mesmo, né? E ela que tem mais condições, e aí a gente fala aqui condições de repertório, condições de experiência de vida, enfim,
de se estabelecer nesse lugar, né? Que é um lugar que pede limite. É, exatamente, exatamente. Aí a Cristiane Tavares colocou, também sou psicóloga, estou no trabalho com minha cliente onde sua mãe se suicidou e ainda não é o momento dela para olhar para o que aconteceu como realmente foi. Fizemos um movimento com os bonecos e sua mãe estava literalmente atrás dela, parecia uma sombra. Então, uma vez eu iniciei uma constelação de uma pessoa que o filho tinha recentemente falecido. Não é a mesma coisa que você está dizendo, mas eu vou só te exemplificar, tá? Para responder sua pergunta. E ela queria olhar para o que ela veio trazer na constelação era um olhar para o outro filho, para o marido e tudo, mas fazia ela olhar para tudo menos para o filho falecido, porque a dor era muito grande. E eu parei a constelação no meio e falei para ela que não dava para seguir, que ela tinha que viver aquele período de luto, que ela tinha que vivenciar aquilo, que não dava para pular etapa, porque pular etapa, vou então agora resolver a questão com o outro filho e com o marido, e não vou olhar, o filho tinha falecido fazia 2, 3 meses, era bem recente. E inclusive eu falei isso para ela, poxa, você tem essa situação que você falou no começo, mas depois você não quis falar mais assim. Aí ela trouxe outra questão e não falava mais sobre o filho, né? Falei, o fato de você também não falar sobre isso mostra que você está ainda em processo de negação, você ainda não vivenciou esse luto como precisa. Então não dá para a gente constelar outras questões, a não ser essa questão do filho. E aí ela sentiu que não dava ainda. E aí eu deixei, falei, olha, ou a gente olha para isso, ou a gente não vai conseguir seguir. E aí ela falou assim, não, mas eu não preciso olhar para isso, eu não quero olhar para isso. Eu falei, então a gente não vai seguir agora, a gente volta depois, agenda depois, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes não é o momento de fazer uma constelação. E como você é psicóloga, né, Cristiane? E você falou que está fazendo um acompanhamento, às vezes o acompanhamento é do lado realmente da psicoterapia. Depois você pode entrar com uma constelação, pode ser que ainda não seja o momento. Então é bem importante também a gente saber esse a gente ter essa sensibilidade, né, também para colocar o que precisa ser colocado e não ter medo de falar, porque não foi fácil, gente, para falar. Isso eu estou falando aqui para vocês, mas não foi fácil durante, né? Vocês vão chegar e falar, não dá. Mas foi o que ela precisava, né? Então é a gente entender qual o processo. Como você tem as duas ferramentas, como psicóloga e como consteladora, você pode trabalhar um pouco nisso, né? Eli, você também, o que que você diria sobre isso, assim, né? Você também sendo psicóloga, não sei se você consegue contribuir também com a sua visão, imagino que sim. Pegando o exemplo que você trouxe, às vezes as pessoas, elas, e principalmente em situações difíceis ou de dores, buscam soluções mágicas. E soluções mágicas, elas não existem. É preciso fazer os passos de cada processo. E o luto é um dos mais difíceis, né? É uma perda significativa, é uma perda grande. E, então é preciso passar por essas etapas de uma forma acolhedora, que começa por si mesmo e que é muito difícil que seja só a pessoa sozinha, ela é difícil. Então aí vem a psicoterapia para ajudar como esse suporte e poder passar esses passos de maneira que a pessoa consiga se fortalecer, entender o que houve, respeitar o que houve. Eu chamo de fazer amizade no sentido de entender e aí então acolher e ter, no caso ali, o filho, né, ou mesmo, eu acho que a situação que a colega trouxe é mesmo a mãe, que vai fazer parte para sempre de si, porque você traz isso, você introjeta, a gente chama, né, na psicanálise, você faz uma Uhum. introjeção disso. E com isso, essa falta, ela fica amenizada, ela fica possível de ser vista e de ser ultrapassada no sentido assim de passar adiante, de seguir para a vida. É, é isso mesmo, é a gente respeitar as etapas, né, de todos os processos. Falando em respeitar as etapas, a gente tem que respeitar o tempo do Instagram, daqui a pouco ele vai derrubar a gente.
Eu quero ler. A Karen falou: admiro vocês duas pelo amor até no chacoalhar, né? Vocês presenciaram um chacoalhar meu aí numa aula que eu dei recentemente, né? Teve um chacoalhão aí. Estão ótimas as colocações. A Lu escreveu. Aí tem vários corações. Obrigada, gente. É tão bom a gente estar aqui falando. A gente às vezes fica pensando: será que estamos falando certo? Certo não, né? Mas será que a gente está contribuindo para vocês, tá? A Kati, é tão gostoso ouvir todos esses ensinamentos. Sou muito grata por esses momentos. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eli, muito obrigada por ter contribuído aqui para a nossa conversa. Gente, quem está assistindo, tem aqui em cima o perfil da Eliana também. Vocês podem seguir ela lá. Ela também, né, é psicóloga, pode ajudar vocês, trazer conteúdos para vocês. E depois essa live vai ficar no IGTV. Também vai ter o arroba da Eli aí, vocês podem seguir a Eli. E eu quero agradecer muito, Eli, agradecer você por ter aceitado o convite, o desafio, e agradecer todo mundo que está aqui. A gente sempre consegue construir juntos, né? Alguém está dizendo, muito rica, mas a gente vai construindo juntos, com o que vocês falam, com o que a gente traz, a gente vai desenrolando aí da melhor maneira, tá bom? Eli, Então, quer comentar algo, falar algo? Fique à muito vontade. para mim foi uma honra participar com você, que transborda conhecimento, didática e sempre à disposição desse servir nobre, que ajuda tanta gente, enriquece tanta gente e dissemina para que tantas mais pessoas possam acessar as muitas possibilidades que a gente tem de se curar, de seguir a vida e principalmente de fazer de forma plena e realizadora. Isso eu acho que é o principal recado que eu deixaria, né, para as pessoas, que isso é bonito e é para isso que a gente está aqui, para viver bem, para ser feliz, né? Oi, bonitas, tantas palavras boas que você trouxe também para contribuir hoje. Gente, muito obrigada. E a gente está por aqui. A gente daqui a pouco abre caixinha nos stories, enfim, a gente vai se conectando. Essa live, como eu falei, fica no IGTV, vai para o YouTube também. Então, a Edivane está dizendo, eu quero assistir novamente. Pode assistir quantas vezes quiser, depois lá no IGTV, depois no YouTube. É só seguir, tá bom? Um beijo. A gente se vê quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.